Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o Brasil teve o maior número de mortes por Covid registradas em um domingo, que é o dia da semana em que o número costuma ser menor. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.127 mortes de um dia para o outro. E com isso, o número de vítimas da doença chegou a 278.229. As autoridades também confirmaram mais 43.812 diagnósticos nas últimas 24 horas. E mais de 11.483.000 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.832, que é mais um recorde. Apenas o Rio de Janeiro e o Amazonas tiveram queda nas médias de morte. E olha só, nos destaques internacionais, Pequim amanheceu nesta segunda-feira com uma névoa espessa amarelada, provocada por uma tempestade de areia que afeta a capital pela poluição de origem humana. A combinação dos dois fenômenos afeta a saúde e reduz a visibilidade. O município suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas que sofrem de problemas respiratórios que não saiam às ruas. Com os rostos cobertos, muitos moradores de Pequim seguiram para o trabalho, mas alguns usavam óculos de proteção. Sinto que cada respiração vai me deixar com problemas nos pulmões. Os edifícios emblemáticos da cidade mal eram visíveis e a névoa se tornou o principal assunto nas redes sociais. As tempestades de areia procedentes do deserto de Gobi são frequentes na primavera no norte da China, mas os moradores da capital não observavam o céu tão carregado em muitos anos. Lembro dos anos 90, quando estava na escola. Entre o inverno e a primavera, Pequim era coberta de areia e o céu ficava ainda mais amarelo. Às vezes, quando chovia, meu casaco ficava cheio de lama. O site especializado Axim.org considera perigosa a qualidade do ar. O nível de partículas PM10 alcançou o limite de 999 no início da manhã, uma taxa 20 vezes maior do que as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O nível das partículas PM2,5, ainda mais tóxicas, era de 567, um nível poucas vezes registrado nos últimos anos em Pequim. Os episódios de poluição extrema se tornaram menos frequentes nos últimos anos na capital chinesa, onde o combate contra a poluição é um dos maiores desafios para o país. E olha só essa história. Uma festa improvisada terminou em tiroteio e morte em Chicago, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, um dos participantes começou a atirar e atingiu várias pessoas. Segundo a imprensa local, um dos participantes começou a atirar e atingiu várias pessoas. Foram encontradas 4 armas no local. Várias das testemunhas feridas estão sendo operadas, disse o chefe de polícia de Chicago, David Brown. De acordo com o oficial, o tiroteio ocorreu na madrugada de domingo em uma instalação improvisada usada como oficina mecânica. Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, é assolada por gangues de criminosos e tem um grande fluxo de armas. E de volta ao Brasil, no mês em que se comemora o Dia do Consumidor, com a pandemia, a forma de consumo mudou e muita gente passou a fazer compras pela internet. E as reclamações nesse tipo de serviço aumentaram. Com lojas fechadas, muita gente passou a comprar só pela internet, ou dar preferência a essa modalidade. É o caso de Sulamita, que sempre preferiu comprar online, mas durante a pandemia teve o hábito reforçado. Eu sempre tive o hábito de fazer compras pela internet, porque eu sempre achei que os produtos na internet eles são mais em conta, são mais baratos do que em lojas físicas, e eu sempre gostei dessa facilidade de você poder encontrar qualquer tipo de produto na internet. Então eu já adquiri várias coisas, eu já adquiri produtos eletrônicos, roupas, calçados, e esse meu hábito de comprar produtos pela internet aumentou com essa pandemia, né, com esse momento que a gente está vivendo, até porque é uma forma de evitar sair de casa.
Então, eu adquiri nesse período várias coisas pela internet. E de olho nesse perfil de consumo, teve empreendedor que abriu o negócio unicamente pela internet. É o caso da empresária Yasmin Franklin, que, atenta às novas características e demandas do mercado, criou uma linha editorial para os anúncios, publicações e produtos da loja de camiseta que abriu para vendas online. O comportamento desses consumidores ele deu uma mudada. O consumo está mais consciente, as pessoas estão consumindo marcas que têm um propósito muito maior, têm os valores muito bem definidos. Então isso também aí a gente tenta sempre fortalecer nos pilares da marca, para que a gente atinja todo o nosso público, tanto aquele que vai consumir as nossas camisetas, quanto aqueles que vão consumir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. E para não ter experiências negativas, né, para não ter nenhum problemas com compras relacionadas com a internet, compras pela internet, eu sempre procurei utilizar aplicativos de lojas conhecidas e sites conhecidos. Mas diferente de Sulamita, muita gente tem problemas ao comprar pela internet. E nos últimos meses, as reclamações aumentaram, conforme explica esta advogada. Nesse período atípico da economia, nós tivemos uma crescente no tocante às vendas online, onde surgiram mais conflitos e os consumidores também foram mais atrás dos seus direitos. E também tivemos demandas que não eram tão comuns no âmbito do direito do consumidor. Por conta do lockdown, do toque de recolher, os consumidores passaram a efetuar mais compras de forma online. Então, nesse tipo de compra, o consumidor deve ter muito cuidado e, antes de efetuar de fato a compra, ele deve se atentar à descrição do produto, verificar o prazo de entrega, se os valores cobrados ao final da compra condizem com a propaganda que aquela loja ou aquela empresa veicula. Então, o consumidor tem que ter essas atenções. Ela explica que para esse tipo de compra, o consumidor tem um prazo de arrependimento, o que pode ajudar na hora de trocar o produto. Se o consumidor efetuar uma compra online, ele pode exercer o seu direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? É um direito que o consumidor tem de 7 dias após efetuar a compra de cancelar esse serviço. Esse direito de arrependimento só é aplicado para as compras realizadas de forma online, justamente pelo fato do consumidor não ter o contato direto com a mercadoria. Então, o consumidor precisa, assim que receber a mercadoria, verificar se o produto atende às suas expectativas e, caso não os façam, procurar a loja para devolver, cancelar a compra ou transacionar de outra forma mais condizente com o que ele espera. Mas nem sempre é simples. E com tanta gente comprando online, as reclamações relacionadas ao setor também aumentaram. Em 2020, a Anatel recebeu 2,96 milhões de reclamações contra prestadoras. As reclamações sobre internet banda larga foram as que mais cresceram, com um aumento de cerca de 32% em relação a 2019. Os registros de reclamações podem ser feitos pelo aplicativo Anatel Consumidor ou pelo telefone 1331. Mas antes, é preciso um protocolo de atendimento junto à operadora. Para ajudar o cidadão a entender melhor os direitos relacionados à telefonia, a Anatel oferece cursos online. O Ministério da Justiça, através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, faz o mesmo. Durante todo o ano, cursos específicos são liberados para o cidadão. Entre eles, como detectar práticas abusivas, princípios básicos do direito do consumidor, educação financeira e muitos outros. A advogada pondera que em tempos tão diferentes, é preciso muita atenção antes de fechar um negócio, mesmo em situações delicadas, como a morte de alguém. Segundo ela, até as demandas relacionadas a serviços funerários aumentaram neste período. Nesse período da pandemia, em decorrência do número de mortes, foi verificado um grande aumento no relato de pessoas se queixando de preços abusivos perpetrados pelas funerárias, objetos contratuais não cumpridos. Então, o consumidor, nesse momento, infelizmente, quando for sepultar algum parente, algum ente querido, ele deve ter muita cautela. Isso porque, no momento do consumidor contratar o serviço funerário, ele deve ficar atento. O consumidor que tiver qualquer problema pode procurar o PROCON em seu estado ou até mesmo acionar a justiça. Mas, neste caso, é essencial que as provas tenham sido colhidas para o embate jurídico. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com o Renato Diniz. Ótimo dia para você.